Olá, bem-vindo a mais um programa Eleições 2024, onde discutimos bastidores, informações, pesquisas sobre a corrida eleitoral deste ano. E para debater mais uma vez, recebo Sila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Sila, tudo bem? Oi, tudo bom? E você, André? É bom estar aqui de novo. Ótimo, nossa parceira de sempre. E hoje temos um convidado especial. Vamos receber o Renato Meirelles, que ele é presidente do Instituto Locomotiva. Renato, tudo bem com você? E obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e batendo papo com a minha amiga querida Sila. Eu sou André Martins, esqueci de me apresentar, mas eu sou André Martins, repórter aqui de Brasil e Economia da Exame. E antes de a gente começar a debater mais uma vez sobre a corrida eleitoral, principalmente aqui em São Paulo, que é onde fica a redação, o nosso estúdio, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Exame, acessar nossos canais temáticos de WhatsApp, tanto de eleições municipais quanto de eleições americanas, de empreendedorismo, e acessar o site da Exame. Então, para começar, queria perguntar tanto para a Sila quanto para o Renato. Hoje a gente está gravando o programa na sexta-feira. De manhã tivemos o debate do SBT organizado com o Terra e com a Rádio Nova Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês viram do debate. Eu fiz a cobertura do debate. Pareceu um clima mais ameno ali. Logo de início a gente teve uma bronca do mediador, né? Falando, ó, vamos todo mundo se comportar, por favor. E os candidatos ali, de certa forma, se comportaram, né? Porque até a gente o programa, nosso último programa foi na quinta-feira passada, então a gente não conversou ainda sobre o episódio da cadeirada do Datena em Marçal, a gente vai falar disso ainda. Então eu queria falar como vocês avaliam esse debate que aconteceu hoje no SBT, se ele foi mais ameno, se foi se discutido mais propostas. Então, bom, oi Renato, muito bom estar com você aqui, uma alegria. Bom, o debate de hoje, acho que o que estava acontecendo deu um certo cansaço, acho que cansou todo mundo, né? Cansou o eleitor, cansou os candidatos e cansou especialmente o Pablo Marçal, né? Acho que depois da cadeirada, a gente vai falar disso, ele viu a rejeição dele subir, levou uma cadeirada, né? Sim. Quer dizer que não é pouca coisa para um debate, né, para um espaço público, e ele, né, a gente de novo fala de Marçal, né, vejam vocês, né, o debate continua um pouco sendo sobre ele, mas hoje acho que tiveram outras questões. Com relação a ele, o que ele fez hoje foi mudar uma tentativa de mudança da própria imagem. Eu entendo o que ele está fazendo, mas a gente que trabalha com comunicação política, isso é o que o eleitor não gosta, a princípio, né? Vamos ver o que as pesquisas vão dizer. Mas é você, né, o eleitor não entender direito quem você é. Eu era de um jeito e agora eu sou de outro num espaço tão curto de tempo. Então, a minha hipótese é que essa estratégia dele tampouco vai funcionar. Mas acho que ele entendeu também que o que ele estava fazendo também não estava dando resultado. E aí, com essa situação, acho que os outros candidatos tiveram um espaço para trazer muito das próprias campanhas que eles estão fazendo fora do debate, né? Então a gente viu um Ricardo Nunes, prefeito, falando das realizações dele, dos números, a gente viu um Boulos falando também, né, criticando o prefeito, ele é o principal candidato de oposição, então esse é o papel dele, e aí os outros, enfim, a Marina Helena acho que está tentando correr atrás do prejuízo ali, né, porque ela não participou de vários debates, mas a gente viu muito claramente a estratégia de cada um fora dos debates. Então, acho que foi um debate muito mais interessante do ponto de vista da escolha do eleitor, né, quando você consegue enxergar, né, sem aquele tumulto todo, quem são os candidatos. E pode complementar, Renato. Não, super concordo com tudo que a Sila falou, mas não dá para enxergar o debate de hoje sem vir da análise da cadeirada. O que a gente viu nas nossas pesquisas é que, por mais que praticamente todos os eleitores achassem que o Datena errou, na prática também todos os eleitores achavam que o Marçal estava merecendo. É mais ou menos como se fosse aquele aluno da quinta D que faz bullying em todo mundo tomasse uma porrada de um coleguinha nitidamente mais fraco que ele. Só que acontece? Esse cara que era o valentão saiu chorando, no caso, correndo dentro de uma ambulância.
E aí aquela macheza toda começou a ser questionada por todos eles. O Marçal foi para a sala da diretora, tomou um esporro e voltou no debate de hoje do SBT mais mansinho, tentando falar, olha, não foi bem assim, tudo isso, eu fiz muito barulho, mas agora eu sou uma pessoa diferente. Basicamente é o cara que encontrou a diretora, né, e tentou aí se converter. Falando do ponto de vista mais objetivo, o que aconteceu? O Marçal precisava ser o assunto. Ele começou a campanha naquela história fale mal, mas fale de mim. Só que isso dá um teto de crescimento. Esse teto de crescimento bateu numa rejeição que chegou a 47%. E agora não basta mais fale mal, mas fale de mim. Era necessário que as pessoas falassem bem dele. Só que para isso, além de parar de agredir os coleguinhas, ele tinha que ter alguma proposta mais eficiente do que um teleférico. E aí sobre o Marçal, né, a gente teve o levantamento que a gente divulgou na Exame do Instituto Ideia, que mostrou que 68% das reações nas redes, foram mais de 13 mil reações que foram acompanhadas, mas 68% reagiram mal, né, como até o Renato colocou. Foi uma posição de que a agressão não é legal, mas que houve uma provocação em reação a isso. E a própria reação do Marçal, publicando, como o Renato também colocou, ele fez um vídeo nas redes, numa ambulância, indo até o hospital, numa urgência ali que algumas pessoas questionaram se realmente a cadeirada necessitava daquilo. Houve comparação com o atentado, a facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu em 2018, o próprio tiro que o ex-presidente Donald Trump sofreu agora na campanha deste ano. Então, como que vocês avaliam esse movimento do Marçal, enfim, ele tentou, de certa forma, se aproveitar desse caso para se colocar, tentar que esse fato alavancasse ele ainda mais nas pesquisas, e isso acabou não dando certo? Totalmente. Eu acho que o episódio da cadeirada não foi bom para ninguém, na verdade. Sim. Não foi bom para a eleição. O eleitor acaba rejeitando mais a política, pode até provocar maior abstenção, porque causa nossa, política é isso, mas faz parte do entretenimento, né? Porque a gente vê aí muito da campanha passando aí da editoria de política para a editoria do entretenimento. Agora, o que o monitoramento mostra, e que você mesmo trouxe aqui, é a reação, né? Porque eu costumo sempre falar, né? O debate o que aconteceu no debate é o que acontece depois do debate, né? São as reações, porque, em geral, os debates têm pouca audiência, e nessa eleição, com 11 debates no primeiro turno, a audiência tende a ser menor, porque causa menos curiosidade sobre o que está acontecendo ali, exceto quando acontece uma cadeirada. Mas, de qualquer jeito, então, a reação depois do Pablo Marçal foi mais importante do que a própria cadeirada, né? Então, a reação dele, se comparando ao Bolsonaro e a facada, que não tinha nenhuma comparação. Sim. Não estou nem falando da gravidade, acho que violência não é uma forma de tratar dessas questões, mas a facada foi um atentado de um eleitor num candidato, e um atentado grave, né? A cadeirada foi uma briga entre candidatos. Sim. É completamente diferente, né? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, é que a gente percebeu que não havia uma gravidade do ponto de vista físico para o Marçal, e que ele estava fazendo um teatro. Além de todo esse ponto que o Renato trouxe, de que ele era o valentão e, de repente, virou o choramingão, né? Então, eu junto isso com a minha primeira observação sobre ele querer mudar de personalidade agora, né? O que eu sei de estratégia de campanha é que você entra com uma estratégia e a mantém. Todos os candidatos que procuram mudar de estratégia no meio do caminho não são bem recebidos pelo eleitor. E, Renato,
essa questão da cadeirada, complementando um pouco, para o Datena também pouco mudou o cenário, as pesquisas que saíram depois pouco mudou o cenário, mas ele vinha se mostrando como um candidato, a Cila até falou nos últimos programas, que não estava muito afim parecia, né, transparecia, o eleitor parecia estar entendendo isso. A cadeirada, ele até no debate de hoje, ele não estava com uma postura tão enérgica, mas ele ainda estava falando, comparado ao primeiro debate da Band, ele talvez teve um desempenho melhor comparando assim, mas como que você vê esse episódio para o Datena, né, que vem num caminho de desidratação do percentual de intenções de votos que as pesquisas mostravam para ele? O Datena começou com um percentual de voto porque os candidatos não estavam dados ainda, né? Pouca gente conhecia o Marçal, e o Datena é uma figura que está há muito tempo na televisão. Então era meio que natural que, de alguma forma, fosse desidratando ao longo do tempo, ainda mais contando com pouco tempo de televisão que ele teria. Né? Diferente do Marçal, que é um candidato das redes sociais, o Datena fez a sua imagem através da televisão aberta. A cadeirada também foi ruim para o Datena. Na verdade, nessa briga do Datena com o Marçal, quem ganhou foi a cadeira. E os memes deixaram isso bastante claro aí nas pesquisas. Só queria acrescentar um elemento nessa análise muito bacana das redes sociais feita pela Cila e pelo Instituto Ideia, que é uma grande mudança que aconteceu. Até a cadeirada, o Marçal era o autor dos memes. Após a cadeirada, ele virou a vítima dos memes. Ou seja, os memes passaram a ser sobre Pablo Marçal. E, meu amigo, quando alguém vira meme na escala que virou, é muito difícil você recuperar algum tipo de relevância no eleitorado, ou pelo menos de credibilidade no eleitorado. Certo. E a gente viu as últimas pesquisas que saíram, a gente teve pesquisa Datafolha, hoje a gente teve a Quest, que acho que 80% foi pós-cadeirada, teve a Paraná Pesquisa hoje, teve a pesquisa Futura também. Todas elas mostraram que o Marçal, ele não cresceu, ele... Assim, não sei, aí perguntando para vocês se dá para a gente falar que ele estagnou em comparação da tendência que ele vinha de crescimento nas últimas pesquisas, e o que essas pesquisas mostram, e também o que a cadeirada, o reflexo da cadeirada nessas pesquisas para Nunes e Boulos, né? O Nunes, ele vinha numa crescente por conta do horário eleitoral, por conta do apoio do governador Tarcísio de Freitas. O Boulos, como a gente conversou também nos últimos programas, ele vem ali, não fazendo a campanha dele, mostrando, mas ele vem se mantendo ali, oscila, às vezes volta para o percentual mais alto que ele estava. Algumas pesquisas colocam até ele na frente no primeiro turno. Então, como que vocês avaliam todo esse impacto, tanto para o Marçal, que parece que estacionou, quanto para os agora líderes em algumas pesquisas, Nunes e Boulos, dentro da corrida? Na verdade, a gente já via essa tendência, né? E a gente, né, o Renato e eu falo isso sempre para você, a gente que trabalha com pesquisa olha muito menos a corrida de cavalo, que a gente fala, né? Quer dizer, quem está na frente na estimulada, e muitos outros dados que a pesquisa traz. Então, o problema do Pablo Marçal sempre foi, desde o início, ele não conseguia ampliar a votação dele, quer dizer, o eleitor dele, ele é muito nichado, né? Ele é o único candidato que tem um eleitor muito, muito nichado, que é esse eleitor jovem, de alta escolaridade, homem, né? Um eleitorado muito masculino. E aí, se você olha essas pesquisas, ele está caindo brutalmente entre mulheres, por exemplo. Ele já não tinha o voto das mulheres, ele passa a cair entre mulheres, além de aumentar a rejeição dele. Então, isso é uma péssima notícia para ele, independente do percentual que ele continua dentro da margem de erro embolado com os outros, a gente percebe isso. Ele não está crescendo em alguns, né, em outras fatias do eleitorado, e está caindo em algumas que são muito importantes. Enquanto que a gente vê as campanhas do Nunes e do Boulos fazendo efeito, porque a comunicação, ela tem, né, a campanha existe para ser campanha e para ser efetiva. Então você vê Ricardo Nunes, por exemplo, subindo bastante na periferia, entre os mais pobres, que é o eleitorado dele, o Boulos também fazendo
esse esforço, né? Então, você vê um crescimento mais sólido desses outros candidatos. Agora, eles vão ter que também, por exemplo, Nunes vai ter que se preocupar, eu falei de abstenção aqui, ele vai ter que se preocupar com a abstenção, porque o eleitorado de menor renda é o que menos vai votar. Claro que ele tem uma coligação muito grande, nisso a política também entra, campanha de vereador, primeiro turno, enfim, tem muitas variáveis aí que não é só quem está na frente, né? E eu acho que as pesquisas têm sido mais interessantes agora que a gente tem um volume grande de pesquisas para a gente compreender esse cenário. Eu acrescentaria, André, algumas questões. Primeiro, perfeita análise da Cila com relação ao perfil do voto do Nunes e como que a rejeição aumenta, antes de tudo, entre as mulheres. Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre a pesquisa que o IDEA fez junto com o Instituto Locomotiva e mergulhar no tipo de pensamento que as eleitoras têm na hora de decidir o seu voto. Mas, enquanto isso, nós temos que entender que também tinha um outro voto em disputa, que era o espólio do Bolsonaro. No início da campanha, a quantidade de eleitores do Bolsonaro que votavam no Marçal é muito maior do que hoje. Hoje esses eleitores estão mais divididos. E o que isso tem a ver com a campanha do Nunes? Esse veio pela presença ostensiva do governador Tarcísio de Freitas na campanha do Nunes. A presença do Tarcísio trouxe um eleitor bolsonarista moderado, já que o Tarcísio não é tão estridente quanto o bolsonaristas. Mas o bolsonarista raiz ainda está com o Marçal. Isso vai obrigar, na prática, a num segundo turno, o Nunes tem que flertar um pouco mais com o bolsonarismo. Ele tende a herdar esses votos bolsonaristas, mas o fato é que o Marçal fala tão mal do Nunes, mas tão mal do Nunes, que aquele eleitor mais fiel vai ter uma certa dificuldade de votar no Nunes no segundo turno, acabando com essa ordem natural das coisas, vamos dizer assim, que é o eleitor de extrema-direita e para o candidato mais à direita em um segundo turno. O Boulos tem o desafio grande de crescer na periferia. Isso ele tem enfrentado uma dificuldade constante de conseguir crescer nessas camadas dos eleitores que, em geral, formaram a base da sua candidata a vice, que é a Marta Suplicy, né? Como se a Marta ainda não tivesse conseguido trazer um pouco da lembrança e, dos céus e do bilhete único para somar na trajetória e nos índices de intenção de voto da chapa Boulos-Marta. E aí, até aproveitando esses dois pontos que você trouxe, Renato. Primeiro sobre o Nunes, nessa semana, ele deu uma entrevista para um canal bolsonarista, isso foi até citado no debate hoje pelo Boulos, e aí então está se discutindo se ele está se alinhando mais com esse discurso, apesar da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro não estar na campanha de uma forma física mesmo, né? Pode ter vídeo, etc., mas ele decidiu não vir para São Paulo no primeiro turno, pelo menos até a última agenda que a gente tinha verificado, ele ia se dedicar muito ao Rio e outras localidades. Mas o Nunes, ele teve um discurso em relação à obrigatoriedade da vacina, ele fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Então, como que vocês até esse ponto, Renato, você acha que o Nunes já está se adiantando, pensando no segundo turno, talvez adequando esse discurso para trazer esse eleitor mais raiz, principalmente depois da cadeirada, desse momento mais frágil do Marçal? A campanha, que poderia ter sido antecipada no primeiro turno, acaba indo para uma estratégia do segundo. Agora, vamos entender qual é o desafio aí do Nunes. Não basta para ele ter que chamar os bolsonaristas, porque quando você chama a extrema-direita, vem a rejeição à extrema-direita junto. A solução que a campanha deu é a figura do Tarcísio, que claramente é bolsonarista, mas é um bolsonarista com verniz, é um bolsonarista mais light, vamos dizer assim. Só que será que isso vai ser suficiente? Não sabemos ainda. Provavelmente, no segundo turno, nós teremos o Guilherme Boulos jogando a rejeição do Bolsonaro para cima do Nunes,
ele tentando evitar essa rejeição, não se atrelando tanto ao Bolsonaro. Por outro lado, ele vai precisar dos eleitores de extrema-direita, que, se por acaso resolverem sair para a praia no dia da eleição de segundo turno, podem trazer aí uma certa dificuldade para a reeleição do Nunes. Mas todas as pesquisas de intenção de voto agora apontam o Nunes com uma vantagem confortável no segundo turno. Mas também é verdade que no segundo turno é uma nova eleição, todos têm o mesmo tempo de televisão. A chapa de vereadores, que hoje tem um papel importante na boca de urna e que tem uma coligação maior no Nunes, ou seja, tem mais vereadores fazendo boca de urna para o Nunes do que para o Boulos. Essa eleição já vai ter encerrado, então no segundo turno tudo pode acontecer. Sem dúvida, e acho que eu tenho observado também, acho que o que o Renato colocou está perfeito, e no segundo turno é uma batalha de rejeições, né? Então, eventualmente, esse Raiz aí não vai para a praia de medo que o Boulos ganhe, né? Se ele não achar que o Nunes está confortável. Mas, de qualquer forma, eu vi nos últimos debates, apesar de cadeirada e de tudo que estava acontecendo chamar mais atenção, o Ricardo Nunes indo mais para um assunto de valores, né? Para uma conversa de valores, falando de Deus, né? Falando de questões ali que estavam sendo totalmente dominadas, eu diria, família, Deus, pelo Marçal, né? Então ele, em busca de novo, né, desse eleitor evangélico, ele cresceu entre os evangélicos também nas pesquisas. Esse é outro ponto que é importante da gente olhar o trabalho da campanha dele, mas eu vejo também um trabalho da campanha do Boulos começando. Teve hoje no debate, de forma muito sutil, não deu muito certo a jogada que o Boulos fez nesse sentido, mas ele fez, e na internet o Boulos já falando do caso de que teria havido um assédio, né, de uma violência do Nunes contra a mulher. Né? Então, ele hoje tentou fazer uma triangulação com o Datena não mordeu a isca, enfim, foi pela culatra ali, mas ele trouxe esse assunto. Não foi por um acaso que o Boulos hoje, a primeira pergunta dele foi sobre feminicídio e foi para o Datena, e na internet ele já está trazendo esse assunto, e aí a gente volta, ou vai, né? Porque a gente vai chegar lá para o voto das mulheres. Sim, né? Sim. Mas antes da gente ir para o voto das mulheres, eu queria perguntar, a gente falou da campanha do Nunes, falar um pouco da campanha do Boulos. Nas últimas semanas, a gente tem conversado aqui sobre a estratégia de, até o Renato ele já citou, de tentar trazer a Marta, todo o enxoval que ela tem da época que ela era prefeita. Você acha que isso já está sendo feito de uma forma, não sei se essa é a palavra, mas talvez efetiva, de uma forma que rememore o eleitor dos feitos da Marta Suplicy, que apesar dela não ter sido reeleita hoje, algumas pesquisas que foram feitas antes da eleição mostram que ela é a prefeita mais bem avaliada da história, etc. Então, a campanha tá nesse caminho de tentar trazer mais esses feitos da Marta. Eu vejo que existe muita discussão, apresentação de propostas, críticas ao atual prefeito, mas eu ainda acho que está faltando ainda mais Marta, talvez, nessa campanha para conseguir trazer isso. Eu não sei se é a avaliação de vocês. Eu vejo mais como uma estratégia de segundo turno essa, porque assim, um dos desafios do Boulos, além da rejeição alta que ele já entrou na campanha, é o fato dele nunca ter entregue nada para São Paulo do ponto de vista objetivo físico, né? Porque ele é um parlamentar. E isso que você chamou de enxoval vai ser muito importante num segundo turno, em que ele vai ter muito espaço, ele vai criticar a atual administração, mas também ele tem que mostrar alguma coisa além de propostas futuras. Então, acho que esse enxoval da Marta vai ser fundamental no segundo turno. De outro lado, a agenda dele está muito na periferia, a Marta vai muito bem. Lembre que na eleição do Bruno Covas ela foi muito importante para a conquista desse voto. Ela realmente, a entrada dela na campanha foi muito importante na última eleição, e os dois estão lá na periferia, e o Boulos está pouco a pouco subindo também nesse público. É evidente que o voto dele é mais concentrado num eleitor mais escolarizado, de nível superior, mas ele está conseguindo aos poucos entrar ali. Então acho que a campanha sim está sendo efetiva nesse sentido. E aí a pergunta ao Renato, exatamente esse ponto que a Cila trouxe,
trouxe, do desafio do Boulos de conseguir esse voto do eleitor mais pobre, do eleitor da periferia. Como que você vê a estratégia da campanha e o que a campanha precisa fazer para conseguir trazer esse eleitor que em 2022 votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que historicamente votava em partidos mais à esquerda e hoje elegeu João Dória, votou em outros prefeitos mais centro-direita e hoje estão com Nunes. Então, primeiro, como que você vê, acrescentando um pouco a Cila, que está sendo feito esse trabalho e quais são os desafios que você vê algo que precisa ser feito para atrair esse eleitor? O Boulos tem o desafio de conseguir, ao mesmo tempo que fala da Marta, não ser substituído pela Marta, que é uma figura política bastante forte e histórica, até pela quantidade de tempo que ela faz parte da cena política paulistana. Eu concordo com a Cila que no segundo turno a Marta vai aparecer de forma mais ostensiva. Mas tem algumas estratégias bastante claras. Assim. Quando Guilherme Boulos fala dos céus, essa é uma marca da Marta Suplicy, que não mudou nas outras administrações. Quando fala do bilhete único, é uma marca da Marta Suplicy que não mudou nas últimas gestões. O que significa isso? Quando você fala alguma coisa que as pessoas lembram, o que você lembra da prefeitura? Eu lembro que tem céus, eu lembro que tem bilhete único. São marcas tão fortes e consolidadas que ninguém conseguiu mudar de nome, né? Não foi igual o Bolsa Família, continua sendo Bolsa Família, até com o Bolsonaro tentando chamar de Auxílio Brasil. Então, é mais ou menos isso o efeito que o CELS e que o bilhete único tem para isso. O Boulos acerta ao manter essas marcas, assim como a campanha do Boulos acerta a usar uma marca criada pelo PSDB, que era o Poupa Tempo, para criar o Poupa Tempo da saúde. Só de usar a marca Poupa Tempo, associado à saúde, que é uma das principais demandas da população, ele consegue aí dar uma razão para acreditar, né? Uma veracidade à sua proposta ao associar um serviço público que todos reconhecem como um serviço público de excelência à solução da saúde, que é um dos principais problemas do eleitor paulistano. Ótimo. E até para conversar um pouco com o que a gente está falando aqui, no nosso agregador Examideia, ele foi atualizado nessa sexta novamente, porque assim, as pesquisas que estavam previstas para São Paulo nessa semana já cessaram. De um momento que o Marçal chegou a aparecer com 27% no nosso agregador, hoje o Nunes ele lidera com 23% e a gente vê em Boulos e Marçal empatados com 22%. E aí a análise que eu gostaria que vocês complementassem até, o Marçal vem numa tendência de queda, enfim, porque ele chegou num patamar alto, e o Boulos vem numa estabilidade que até você vinha comentando, né, Cila? Não é uma queda, ele se mantém estável, ele se mantém como está. O Datena também se manteve ali com seus 12%, e a Tabata também ela teve uma postura no começo da campanha de ir para cima do Marçal, ser a principal opositora a ele no sentido de críticas, mas isso não mexeu. Dito todos esses números, a gente falou muito de o que fez esses números chegarem até aqui, mas o que vocês esperam para essas próximas semanas de campanha? A gente sabe que cada semana, apesar de faltar 16, 15 dias para as eleições, se você assistir um pouquinho mais para frente vai faltar menos, mas cada semana importa, né? Uma semana numa eleição é muita coisa. Então, o que vocês esperam para a próxima semana? A gente vai ter mais debate? Então, como que a gente pode ver as movimentações, os sinais que os candidatos já estão deixando nesse finzinho de semana para a próxima? Então, o agregador, a vantagem do agregador é bem essa, né? O Renato também faz um agregador com o Globo, e o agregador realmente, ele, né, como ele harmoniza essas curvas, ele faz a gente entender exatamente o que está acontecendo, porque as pessoas ficam muito ansiosas com número grande, né? A gente tem uma oferta de pesquisas públicas muito grande hoje no Brasil, e algumas são díspares. Então, né, né, a gente conversa muito aqui sobre metodologia, o que acontece. Então, o agregador ele tem essa vantagem, eu diria, para a gente entender as curvas. No agregador, de fato, o Marçal
né, teve com todas as pesquisas aquela alta, né, ele teve uma explosão ali, mas que não virou um tsunami, como a gente fala, né? Sim. Foi apenas, né? E a gente conversava aqui muito de que se ele tinha crescido muito rápido, né? Porque ele cresceu mais pela falta de outros candidatos, né? Um candidato com muita rejeição, um prefeito que não é conhecido, que não tem suas obras conhecidas, e ele entrou aí nesse vácuo. Enfim, tem muita campanha para acontecer, como a gente falou, o Marçal não tem o horário, né, de televisão, que está fazendo diferença também para ele, acho que não foi só a cadeirada, ele tem esse bolsonarismo raiz, como falou o Renato, e não me parece que esse bolsonarismo raiz vai abandoná-lo, né, no primeiro turno. Talvez realmente esses eleitores queiram ir ali e fazer o seu ponto, né? Mas eu vejo um cenário bastante estável, na verdade desde o começo, apesar de ter embolado, eu vejo um cenário mais ou menos estável de uma campanha tradicional, né? Quer dizer, que é de um prefeito e um opositor, o campo azul e o campo vermelho, que sempre ocorrem em São Paulo. Podem acontecer coisas, podem, né? A gente não sabe que efeito vai ter toda essa crítica ao prefeito, com essa história de assédio, né? Com essa denúncia, enfim, vindo mais à tona, mais pessoas sabendo disso. A mulher dele está casada com ele, sim, quer dizer, ela mesma desmente, fala que isso não aconteceu, então tem menos poder, obviamente, né? Não é um assunto que está em discussão no casal, na família, na história deles, são casados há muito tempo, mas pode ser um fator ali de indecisão, eventualmente, de um eleitor sabendo de um fato novo, assim como vão ter fatos novos sobre outros candidatos. A campanha está acontecendo, então podem acontecer, né? A gente tem essa questão de quem vai aparecer para votar também, né? Que faz diferença se estiver um pouco apertado. Então, acho que eu espero ainda muito acontecimento e, como a gente sempre falou aqui, né, a campanha de São Paulo é que mais emociona. A gente tem aí também campanhas se mexendo em outros lugares agora, com o efeito da comunicação, mas São Paulo vai ser aquela surpresa, né? Sim. São Paulo vai ser emocionante até o final. Acho que tem uma questão só para somar aqui, que assim, o mérito não é só do Marçal por ter chegado aos 20%. Né? Só precisa dizer isso, porque senão parece que o Marçal é o grande estrategista político da eleição, e se fosse, ele não estaria tendo esse teto de estabilidade. Tinha um voto bolsonarista que nunca gostou do Nunes. Um voto que nunca achou que o Nunes era a raiz. Esse voto iria para o Ricardo Salles, por exemplo. Se o Salles, ex-ministro do Bolsonaro, fosse candidato. Né? Vamos lembrar que boa parte desses bolsonaristas, inclusive, preferiam o Salles. Que o Nunes chegou, não no 7 de setembro desse ano, no 7 de setembro do ano passado, quando existia a possibilidade ainda do Salles ser candidato a prefeito, o Nunes foi escondido no 7 de setembro, não chegou nem a subir no caminhão de som ao lado aí dos bolsonaristas. E o Salles, por outro lado, estava lá. Esse voto raiz também é o voto que inicialmente deu essa propulsão aí para os votos do Marçal. É lógico, ele tem mérito, mas não é só o mérito dele. Existe esse posicionamento aí que flerta com o bolsonarismo, mas não quer ser visto como um bolsonarista, ou aquilo que o Boulos chamou de bolsonarista envergonhado, também fez com que os radicais fossem mais para Pablo Marçal. E aí, até pra gente encerrar São Paulo, a gente vai acabar falando de São Paulo quando a gente falar do voto feminino, mas o último ponto de São Paulo você falou de envergonhado, existe uma dúvida que, assim, vocês não vão conseguir responder de forma objetiva, mas acho que o cenário pode mostrar, e até falando de surpresa que você falou, Sila, o quanto a gente pode surpreender com um possível, as intenções de voto não estarem conseguindo captar um possível voto envergonhado no Pablo Marçal, exatamente por ele ter essa postura pouco tradicional em relação aos outros políticos, ser essa figura um pouco mais polêmica. Existe esse risco para vocês? Como que vocês olham esse cenário posto de talvez pessoas que falam, vou votar no Nunes, mas quando chegar no dia da eleição elas preferirem votar no Marçal?
Pode acontecer, sim, né? A gente fala muito de metodologia quando fala disso, né? Quer dizer, tem uma tese de que a pesquisa telefônica ela beneficia mais um candidato que teria um voto envergonhado, porque o eleitor se sentiria mais à vontade sem estar cara a cara com o pesquisador. Mas quando a gente olha os agregadores, tanto o que o Renato está fazendo quanto o nosso aqui da Exame, a gente vê uma tendência clara e se refletindo em todas as metodologias, né? E sempre vai ter uma perda e um ganho. Então pode ter um ganho do voto envergonhado a mais no Marçal, mas pode também ter abstenção. Então, a gente chama, né, nos Estados Unidos, como lá o voto não é obrigatório e os institutos de pesquisa se debruçam muito mais sobre esse fato, né, a gente chama de likely vote, quer dizer, quem de fato vai aparecer para votar e de que jeito vai votar. Mas eu continuo enxergando essa dificuldade do Pablo Marçal de crescer para além desse nicho dele, que não é pequeno, mas ele não se amplia. E para chegar no segundo turno ele teria que ampliar, especialmente porque tem outros 2 candidatos que têm ali acima de 20%, que é o necessário para se chegar no segundo turno. Então eu não conto tanto com isso. Pode acontecer? Pode, né? A gente sempre fala. A pesquisa é hoje, a pesquisa não existe para dizer o que vai acontecer no futuro, nem no dia da eleição. Olha, o que a gente tem visto é um eleitor do Marçal muito mais falante do que envergonhado, né? É um eleitor aí que tem que se mostrado orgulhoso da sua escolha. Então, evidentemente que pode estar existindo um voto envergonhado, mas assim como poderia ter um voto envergonhado no Boulos, já que São Paulo também tem uma base aí antipetista, bastante grande, o eleitor, inclusive da classe média, que poderia estar mais envergonhado em votar no Boulos. Eu não acredito que este fenômeno, que já existiu em outras eleições, esteja existindo nesse momento. O momento eleitoral onde o voto envergonhado mais apareceu foi na eleição de 2018, onde nós tivemos um contingente razoável de eleitores que decidiram o voto aos 48 do segundo tempo, e era a primeira exposição efetivamente nacional do Bolsonaro num cargo majoritário. Então ainda existia aí, era a época do ele não e tudo mais, poderia ter um constrangimento em declaração do voto do Bolsonaro. Depois do governo Bolsonaro, depois do segundo ano do novo governo Lula, depois da estridência aí da extrema-direita, eu não enxergo hoje uma possibilidade tão grande de existir um voto envergonhado. Além disso, só para complementar, perfeito isso que o Renato trouxe, também nós, Instituto de Pesquisa, a pesquisa não faz só uma ou 2 perguntas, né? Então a gente tem também como checar muitas vezes qual é a posição do eleitor. Quando você pergunta ali sobre certeza de voto, sobre rejeição, você tem ali muitas, né? A técnica também faz com que a gente entenda se isso está acontecendo ou não, corroborando aí com o que o Renato trouxe. Legal. Agora eu queria falar um pouco do estudo, da pesquisa que o IDEA fez em conjunto com Locomotiva, que é Mulheres na Cidade, que ela foi realizada em março deste ano, um pouco antes do início da pré-campanha, da campanha, e ela trouxe alguns insights sobre o voto feminino, sobre a representação, como as mulheres olham... como a mulher vota, né? Como a mulher olha para a política, como ela analisa. Isso foi comparado com o voto masculino também. E assim, antes de falar desse estudo, eu vou trazer um dado que até foi um levantamento realizado pela Folha de São Paulo, que coloca que nessa eleição a gente tem 60% nas capitais, né, das chapas com presença feminina. É uma presença importante, mas quando a gente olha para a cabeça de chapa, né, para quem é candidato a prefeito, só 40 mulheres são cabeça de chapa de um total de 192, um pouquinho a mais de chapas. Então, são 118 homens, 40 mulheres. Como que esse dado ele conversa com o estudo que vocês fizeram sobre o voto feminino? É nevrálgico isso que você traz, porque no nosso estudo, 8 de cada 10 mulheres acham que tem que ter mais representatividade feminina, ou seja, tem essa demanda no mercado. Ocorre que nos partidos políticos essa demanda não é atendida, então os partidos continuam
masculinos, com uma hierarquia totalmente masculina, então as mulheres não têm nem como chegar a ser candidatas. E muitas vezes, quando elas chegam a ser candidatas, elas não têm apoio financeiro, apoio do partido, apoio, né, a gente vê nessa própria campanha, né, as candidatas mulheres estão em chapas muito menos competitivas, inclusive em São Paulo. Então a demanda não está sendo a demanda do produto, mas o produto não está na prateleira. Só queria falar um pouco do estudo, posso? Sim, claro. Então, a gente tem uma iniciativa que chama WLab, que é uma junção, né, uma parceria do Locomotiva, que está aqui o Renato, nós do Ideia e do Pinion. E acho que a própria existência do WLab já é uma iniciativa feminina, porque as pessoas olham para a gente, né, Renato, dizendo, nossa, mas eles são concorrentes, por que eles estão fazendo uma iniciativa juntos? Exatamente porque a gente considera que essa iniciativa é muito importante, a gente soma aí nas nossas diferenças, vocês estão vendo aqui até pela conversa, tanto que a gente soma nas nossas diferenças, e a gente acha muito importante hoje você ter uma iniciativa que estude gênero num recorte feminino. Por quê, gente? No consumo, na opinião pública, no comportamento, mulheres têm consumido e votado diferente de homens. Só queria trazer um dado aqui. Estados Unidos hoje, Kamala Harris tem no voto feminino da geração Z, 16 a 24 anos, em algumas pesquisas ela tem 40% a mais de intenção de voto do que o Trump. Então, as mulheres têm votado muito diferente dos homens e isso tem aumentado. Não era assim. Passou a ser assim depois do Me Too, enfim, depois de uma série de movimentos e acontecimentos, as mulheres passaram a se posicionar. Então, acho que essa nossa iniciativa aí, ela vai colaborar bastante com o debate público. André, não tem como não estar muito feliz e me sentindo aí um privilegiado de somar com a Ideia e com a Pinion na organização do WLab aí sobre a liderança da Sila, que há muitos e muitos anos estuda o comportamento eleitoral das mulheres brasileiras. Vamos entender o que significa isso na prática. O Brasil tem mais de 8 milhões de eleitoras a mais do que de eleitores, ó. Mulheres que muitas vezes estão alijadas do processo eleitoral. Mulheres que têm no Congresso Nacional os partidos votando anistia por não terem cumprido a distribuição de verba partidária para essas mulheres. As mulheres têm um cenário muito adverso aí para se tornarem protagonistas do processo eleitoral. E mesmo assim estão correndo atrás, superando muitas vezes as barreiras que os homens colocam na frente dela. Isso representa o quê? Que seja no mundo corporativo, seja no mundo político, existe uma resistência muito grande dos homens que hoje comandam essas estruturas, desempenham funções de poder em deixar as mulheres ocuparem o seu espaço de direito. Eles lutam contra a maioria, já que as mulheres são 53% dos eleitores brasileiros. E as iniciativas como a do WLab servem exatamente para conseguir jogar luz para esse fenômeno, para essas barreiras aí que os homens colocam para o correto desempenho das mulheres na política brasileira. E aí, quando a gente olha para essa pesquisa, somente nos pontos de decisão de voto, quais são os principais pontos de que as mulheres são diferentes dos homens na hora de analisar? A pesquisa mostra que as mulheres acabam sentindo mais o impacto da falta das políticas públicas, né, ou do próprio atendimento de saúde, de educação, seja pela necessidade de trabalho e ter os filhos na escola, de atendimento de saúde dos próprios filhos. Então, como que esses dois dados se relacionam e como que a mulher hoje no Brasil normalmente vota? Quais são os fatores de escolha, diferente dos homens? As mulheres, a gente percebe que elas, não só na pesquisa como na vida, né, elas são maiores usuárias
das políticas públicas, né? Então é a mulher que leva o filho no médico, é a mulher que leva o filho na escola, é a mulher que leva o idoso no médico. Então, exceto o transporte coletivo, como mostra a pesquisa, que é mais equilibrado, nas outras questões as mulheres são muito mais, elas exigem muito mais da política respostas objetivas, enquanto que os homens, como a gente vê até com o fenômeno Pablo Marçal, estão mais na conversa da polarização, né? Mas querendo brigar. A mulher não, ela quer solução. Então, isso tem diferenciado demais o voto feminino, porque elas querem, né, elas demoram um pouco mais para decidir o voto e elas querem soluções. Então, elas estão ali naquele debate, estão jogando cadeira, a mulher está pensando, mas qual é a proposta? Quem vai resolver meu problema de saúde? Quem vai resolver meu problema de educação? Ela está tentando pescar ali o que ela consegue, né? Tem um dado da pesquisa também que é bastante visível ali, 65% das mulheres querem candidatos com experiência. Então, elas estão preocupadas com a história do candidato. Elas estão, né? Então, é uma diferença, eu acho, muito grande que está ocorrendo aí entre o voto do homem e da mulher, mesmo que a gente não perceba isso nas pesquisas públicas com relação à corrida eleitoral. Acho que a gente vai ter muito ainda para estudar nesse sentido, para descobrir e para trabalhar. E acho que as campanhas também vão ter que começar a trabalhar mais esses pontos. Eu não enxergo as campanhas tão preocupadas com isso, né? Acho que as campanhas acabam tratando disso de uma forma bastante lateral, exatamente, não com uma estratégia muito objetiva, né? A gente tem visto em algumas qualis uma série de exemplos concretos dos dados aí que a pesquisa mostrou e que a Cila tem trazido para a gente. Por exemplo, mesmo temas que em geral mobilizam mais os homens do que as mulheres, como segurança pública. Na eleição presidencial, e não é diferente aqui na eleição para prefeito, os homens pensam, vamos armar a polícia, liberdade para o porte de arma, bandido bom é bandido morto. Segurança para mulheres se tem guarda escolar perto da escola. Segurança para as mulheres é se existirá iluminação pública no caminho em que ela faz do terminal de ônibus até a porta da sua casa. A segurança começa a ser discutida num debate de combate às drogas dentro dos colégios municipais. São elementos muito concretos, que se materializam não num discurso bélico, como os homens colocam o debate da segurança, e muito mais em casos concretos que vão resolver o problema dessa falta de segurança cotidiana. A outra questão é que as mulheres são muito mais gregárias do que os homens. Historicamente, quem reúne a família são as mulheres. Mesmo a família do marido, muitas vezes, quem chama para o almoço de domingo é a mulher. A família do próprio marido, quem chama é a mulher. Então, ela não aguenta mais as brigas de finais de semana. Eu arrisco dizer, e acho que a Cila concorda comigo, de que são as mulheres que irão resolver o problema da polarização no Brasil. Se deixar para os homens resolver a questão da polarização, vai demorar muito mais tempo para nós voltarmos a ter uma civilidade aí no debate público. As mulheres têm uma postura muito mais pragmática e gregária do que os homens. É verdade, Renato, e a gente vê as mulheres na política, elas nas empresas, a gente vê isso também, né? As mulheres vão muito mais em busca de consenso, né? Falando da política especificamente, a gente enxerga ali que se não tiverem mulheres tratando de assuntos importantes para as mulheres, ninguém vai tratar. Né? Então, a gente viu isso na pobreza menstrual, a gente vê isso com relação à saúde da mulher, a gente vê isso com relação a feminicídio. São pautas que são as mulheres que lideram. E elas conseguem, muitas vezes, trabalhar juntas por consenso, mesmo sendo de partidos diferentes e tendo posições diferentes em torno desses temas. Então, eu tendo a concordar aí com o Renato que tem uma luz no fim do túnel na polarização com as mulheres.
Legal. Acho que minha última pergunta é perguntando como esse estudo pode refletir na campanha em São Paulo, né? Você falou que as campanhas, elas olham um pouco para essa questão do voto feminino. Algumas pesquisas, elas acabam dissecando a própria pesquisa, né? Mostrando o percentual de votos de homens, de mulheres, por grau de escolaridade, por faixa de renda, em quem votou em 2022. E algumas pesquisas mostram que Boulos e Nunes têm uma boa entrada no eleitorado feminino, enquanto o Marçal não, né? Ele tem um percentual, mas a maioria que vota nele são homens. Então, como que essa decisão do voto feminino pode desembolar essa disputa em São Paulo? Bom, ela é fundamental para o Marçal, né? Acho que ele não estava conseguindo conquistar esse voto e agora acho cada vez mais difícil, né? Pela postura dele de conquistar. Apesar dele ter uma vice-mulher, né? Mas não adianta só fazer a caixinha, né? Quer dizer, ele tem uma vice muito interessante, uma mulher preta, da área da segurança, enfim, uma mulher bem interessante do ponto de vista de perfil, né? Mas não combina com o discurso dele. Então, o eleitor também não adianta, como eu disse, preencher a caixinha, né? O eleitor tem que acreditar naquilo. Mas, enfim, a própria postura dele, bélica, né? A própria questão ali da cadeirada, né, gente? Quer dizer, por que o Datena jogou uma cadeira nele? Claro que ele puxou, né? Ele tem essa capacidade como coach de provocar as pessoas. A gente viu ele fazendo isso com uma mulher numa cadeira de rodas, dizendo para ela levantar, né? Quer dizer, é a gig dele, né? É como ele faz. Mas o trigger ali foi na hora que ele falou que o Datena não era homem, né? E um homem que é homem parte para cima de outro homem para resolver um problema. Então, os dois ali têm uma postura que é muito masculina, que as mulheres falam, não, ninguém resolve problemas com cadeiradas, né? E nem com provocações desse tipo. Então, acho que no caso do Marçal é um desafio que eu não acredito que ele vai superar. Eu acho que Boulos, com essas propostas de saúde, propostas sociais, com a própria presença da Marta, consegue navegar bem melhor na questão das mulheres, e Nunes porque é o prefeito atual, enfim, que está fazendo entregas. Então eu vejo esse voto, né, porque muitas vezes a gente pensa, a mulher, né, como as mulheres querem votar em mulher, se tem duas mulheres na disputa, por que as mulheres não estão votando nessas mulheres? Aí já é uma discussão que não é tão objetiva, né? Quer dizer, não é por aí. Né, a gente vê muito mais um esforço no legislativo com relação a isso, mas não obrigatoriamente. Né? Mas eu acho que as campanhas vão ter que fazer um esforço, e quando eu falo de não trabalhar muito isso, é porque, em geral, quando você vê uma campanha tentando conquistar mulheres, e aí eu falo como mulher até, né, são questões meio básicas, assim, né, de oferecer curso para a mulher, não sei o quê, que aí ela vai ter mais uma renda. Né, são propostas que você enxerga na hora que é um candidato querendo entrar nesse público feminino. O que eu estou falando é muito mais de uma questão de comportamento mesmo, de como falar com as mulheres na campanha, que é diferente de falar com os homens, como é diferente você falar com um jovem e falar com uma pessoa de mais idade. Aliás, mais idade também, né? A gente vê muitas campanhas focando em mais jovens, mas a nossa população está envelhecendo, as pessoas mais idosas tendem a ir votar, e é um público importante que está aumentando. Então, eu acho que as campanhas vão se sofisticar nesse sentido com o tempo, pensando mais nesses recortes. É que, como a gente tem o horário eleitoral, que é um bombardeio de comunicação, acaba que a gente não precisa na campanha aqui tratar disso, mas eu acho que a gente vai se sofisticar a ponto de lidar com esses recortes de uma forma mais estratégica. Bom, quando a gente vai olhar o perfil dos eleitores frágeis, que nós estamos chamando dos eleitores frágeis aqui, aqueles eleitores que na pesquisa espontânea não declarou voto em ninguém, e aqueles que ainda são indecisos. Esse perfil é formado majoritariamente por mulheres das classes C e D. São as eleitoras das classes C e D
as que decidem por último a eleição. Algumas pessoas falam que ela não está interessada. Não é bem verdade, não. É que ela quer pensar melhor, quer olhar para as propostas, quer entender de fato quem tem condições de melhorar as condições no seu bairro, na sua rua, nas escolas dos seus filhos. Essas mulheres que decidem o voto mais perto da eleição são quem concentram os eleitores em disputa. Portanto, não é um detalhe hoje oferecer políticas públicas, propostas que dialoguem com o cotidiano dessa mulher, que na prática, como bem disse a Cila e apareceu na pesquisa do WLab, são elas as grandes usuárias aí dos serviços municipais. Se nós pudéssemos dar uma dica aí para os candidatos que estão disputando a Prefeitura de São Paulo, para os seus marqueteiros, para os coordenadores da sua campanha, olhem com atenção para as mulheres de periferia, porque no limite serão elas que decidirão o resultado das urnas. Super importante isso que o Renato falou sobre os indecisos, né? Quando você falou também de futuro aí da campanha, o que a gente espera das pesquisas, não esquecer que o voto espontâneo ainda tem uma margem muito grande de eleitores indecisos, né? O voto espontâneo, para quem não sabe, é aquele em que o pesquisador não fala ou não mostra uma lista de candidatos e é como o eleitor vai votar, porque não vai ter uma lista de candidatos, ele vai ter que apertar o número. A gente vê ainda os eleitores sem saber o número dos candidatos, então tem um trabalho muito grande aí nessa reta final para as campanhas fazerem em busca desses eleitores e, sobretudo, como disse o Renato, as mulheres. E a gente vai falar sobre indecisos, sobre os desdobramentos no nosso próximo programa. Queria agradecer ao Renato pela super participação. Renato, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por participar e contribuir aqui para a discussão, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, André, e Cila, eu te amo. E Cila, queria agradecer novamente, até semana que vem. Até a semana que vem. Renato, volte quando você quiser. Exato, você é sempre bem-vindo aqui. A porta está aberta, Renato. Prazerzaço estar aqui com vocês. Um beijo grande e até a próxima. E para você que está nos acompanhando, como falei no começo, se inscreva no canal da Exame, curta esse vídeo, compartilhe com um familiar, se inscreva nas nossas newsletters, nos nossos canais de WhatsApp personalizados sobre eleições municipais, sobre eleições americanas. Acesse a Exame e fique aqui sempre com a gente para ficar informado sobre as eleições deste ano. E lembrando que no dia da eleição teremos uma live para acompanhar a apuração ao vivo. Cila estará conosco, né, Cila? Eu queria agradecer você que está nos acompanhando até aqui, pedir para se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar a Exame nas redes sociais, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares, se inscrever nos nossos canais do WhatsApp e também já avisar uma novidade. Tivemos isso em 2022 e vamos repetir esse ano, teremos uma live para acompanhar o resultado das eleições. A Cila vai nos acompanhar, então deixaremos links e informações para você ficar bem informado e ficar por dentro das eleições aqui com a gente na Exame. Até a próxima.